Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos no ar para mais um programa Impacto. Programa este que é produzido pelo Observatório da Imprensa. Dizer que hoje vamos falar do plano de luta contra a ditadura. Este tema seria já abordado ou discutido na semana passada. Infelizmente, não podemos por razões de força maior, mas felizmente hoje estamos aqui para então dar sequência àquilo que as nossas discussões sobre o livro em análise. Tenho em companhia aqui o meu colega de painel, os componentes de mesa, Jaime MC. Ok, muito obrigado, Manangola, obrigado ao Observatório da Imprensa e pronto, aqueles que estão nos acompanhando nesse exato momento. Pronto, ajudem a partilhar para ver se mais pessoas se juntam a nós e juntos refletirmos esse tema que a gente trouxe. Temos também o Kim de Andrade. Obrigado, Manangola, obrigado a todos e todas que nos acompanham a esta altura. E reitero o mesmo que foi dito pelo Jaime, não é? Que partilhem o link ou a live o máximo possível para que mais almas angolanas e não só tomem, não é? Conhecimento deste debate e colham daqui alguma lição para que amanhã ou no dia D, e na hora H façamos aquela moldura humana considerável para que juntos, não é? Possamos derrubar o regime vigente em Angola. Muito obrigado, Kim, pela apresentação. Tal como disse, o tema de hoje é o plano de luta contra a ditadura e este tema insere-se então no âmbito das nossas análises. Chegado até aqui, Jaime MC, eu gostaria que fizesse alguns comentários preliminares sobre a nossa temática, mas começando por dizer o que é realmente um plano estratégico. Ok, muito obrigado, Manangola. Eu acho que os tempos que correm são bastante perturbadores, né? E porém permanecer ou começar uma luta sem um plano estratégico é uma utopia, é uma ficção, é um desperdício de energia. Assim sendo, o plano estratégico, né, deverá ser um documento construído com todo cuidado, né, onde que nela deverá conter o objetivo central e as ações de curto, médio e longo prazo a serem despoletados pelas forças da não-violência, nesse caso os resistentes, para ser efetivada de concreto e derrubar um regime que se preza ditatorial para a implantação de um regime verdadeiramente democrático e de direito. No entanto, é preciso um plano estratégico para com que as lutas tenham êxitos, né? Sem um plano filosófico, político, de nação ou de luta, todo esforço que poderá ser despoletado pelos resistentes será no vazio, isto porque os ditadores, ou neste caso o ditador, tem um conjunto de ferramentas para se manter no poder a médio e longo prazo. Estamos a ver projetos de Angola até 2060, um país que até o momento nenhuma gota de água potável jorra na torneira. No entanto, aqueles que querem derrubar esse ditador, que tem um projeto de governação e de manutenção de poder a médio e longo prazo, precisam sentar, traçar estratégia, incluir métodos e técnicas a serem despoletados para alcançar aquilo que almejam. Isto tudo que eu acabei de citar é que, em sede da leitura e análise minuciosa do livro de ferramentas para derrubar uma ditadura, que se chama de plano de luta contra a ditadura. Este plano estratégico que a gente vai elencar para derrubar a ditadura. E no decorrer da conversa, vamos apresentar as quatro formas, quatro planos
que qualquer grupo de resistente ou aqueles que desencadeiam a luta não violenta poderão desencadear para a efetivação. Kim, há mesmo necessidade de se criar um plano estratégico de luta? E pergunto isto porque parece que nós assistimos ou vamos assistindo várias formas de manifestação, várias revoltas que ocorrem de forma espontânea, não é? E que parece que não assentem, que não assentem num plano estratégico. E há mesmo necessidade de se criar um plano estratégico. Qual é a importância real de um plano estratégico para derrubar a ditadura instalada em Angola? Ora, há toda uma necessidade para que haja, não é, esse plano ou plano estratégico, porém, contextualizando a matéria, não é, a nossa realidade, nós vamos ver que nós estamos diante de um campo de luta, não é, um campo de combate, em que o regime vigente nos rotula como inimigos, não é? Não poupa esforço para nos combater severamente. Combate-nos de todas as formas e, se possível, tira-nos a vida, não é? Entanto, nós, para combatermos a este regime que investe profundamente, de uma forma sistemática também, não é, os seus modus operandi, para poder nos manter cada vez mais sob o cativo, não é, do seu sistema. É claro que nós precisamos de criar técnicas ou estratégias, não é, de uma forma secreta, de como é que a gente também vai contrapor o regime, não é? Porque se o regime não nos revela as inúmeras técnicas que usa para nos manter cada vez mais alienados, cada vez mais medíocres, cada vez mais fúteis, não é? Nós também certamente temos de criar técnicas, não é, inteligentes de como é que a gente vai, em primeiro lugar, desmontar essa estrutura estratégica que o regime criou contra nós e, posteriormente, atuarmos de uma forma mais eficiente para que o regime venha a ser derrubado. No entanto, é necessário que haja este plano estratégico, porque quando se está num campo de combate, como eu já disse há instante, o oponente, não é, procura cada vez mais investir a fim de poder derrubar ou vencer o seu adversário. E isto é uma pretensão mútua, né? Tanto quem está do lado A procura fazer isso com quem está do lado B e vice-versa. No entanto, nós precisamos disso para poder nos livrarmos, não é, do regime vigente, porque também não adianta a gente dar corpo a uma luta que nem sequer a gente tem a mínima noção de quando é que isso acaba, como é que isso acaba e, posteriormente, como é que a vida vai seguir depois da derrocada do regime. Portanto, é necessário que haja este plano estratégico. Contudo, o plano estratégico nos ajuda, sobremaneira, a gerirmos, não é? A fazermos a melhor gestão do tempo, das energias e dos recursos humanos. Quando digo do tempo, por exemplo, nós, ainda neste mês de março, a nossa luta, digo, não o ativismo, mas essa luta cívica que fez da rua como um instrumento de luta contra o regime no poder, já perdura há 12 anos, desde 2011, até a data presente, não é? Dia 7 de 3 de 2011, a dia 7 de 3 do ano em curso, completamos 12 anos de luta. Nesses 12 anos de luta, por exemplo, poderíamos nos questionar o que a gente alcançou e o que a gente deixou de alcançar. E se eventualmente o nosso plano estratégico fosse mais eficaz, ou se pensássemos na melhor forma de atuação, até onde que a gente poderia ter chegado, será que o regime chegaria com a mesma
com a mesma força ou vá lá, com a mesma vontade que ainda dispõe, será que o regime chegaria assim, conforme ainda se encontra, ou o regime até esta altura já estaria profundamente abalado? É claro que o regime já está abalado, mas será que não poderíamos ter abalado o regime de uma forma mais profunda? Essas são as questões que nós podemos nos colocar dentro desse tema. E as energias, é que nós não vamos continuar jovens, não é? Daqui a 10 anos vamos atingir a casa dos 40 anos, alguns estará mais próximo dos 50 anos, então as energias não são as mesmas, não é? Então, será que com essa energia nós vamos conseguir dar corpo a esta luta? Também é uma das questões que a gente podia nos colocar dentro da planificação das estratégias de luta que nos que a causa nos desafia, não é? A traçar. E, por outro lado, já para terminar, temos a questão dos recursos humanos. É que nós estamos a levar a cabo uma luta que visa inverter, não é? Inverter o regime vigente em Angola. Para o regime vigente em Angola, sendo ele caracterizado como um regime violento, não lhe custa dizimar o número considerável de resistentes democráticos a fim de poder garantir a sua continuidade no poder. No entanto, nós também devemos pensar se a gente traçar um plano a curto, médio e longo prazo, não é? Tudo bem que muitos de nós vão tomar, não é, na primeira esquina, como já dizia alguém, mas será que se a gente traçar um plano, o regime vai nos matar em grande escala, conforme nos mataria caso a gente lutasse isoladamente, caso a gente lutasse descoordenadamente? Também são as questões que a gente devia nos colocar, né? Penso que é mais ou menos até aqui, e outras coisas vamos dar continuidade ao longo da nossa conversa. Sim, muito obrigado, Kim. Há um pormenor aqui que eu gostaria que entendêssemos. Nós cá em Angola, o que falou, por exemplo, da época, não é? Ou do início. Normalmente tem-se dito assim, que as manifestações em Angola começaram em 2011. A nossa geração. A nossa geração, né? Ou seja, bem, todos nós sabemos que isso... Não, mas é mesmo, em 2011, né? Porque, vai lá. Sim, não contra. Estamos a dizer que a nossa geração, tivemos as revoluções em Angola, nunca pararam, mas para a nossa geração... Tendo a manifestação como um instrumento de luta, não é? Nós tivemos, por exemplo, sim. O único movimento, ou o primeiro movimento que usou a manifestação como instrumento de luta é o movimento dos ditos fraccionistas, não é? Bem, mas estamos a dizer que manifestação não é só megafones e cartazes, é tudo aquilo. Então cada um manifestou. Estamos a dizer para a nossa geração, você fez o somatório de 7 de 3 de 2011 a 7 de 3 de 2023. Sim, é para a nossa geração. Mas os ancestrais também já fizeram a sua luta e trouxeram a independência. A nossa luta hoje é a implantação de um regime verdadeiramente de direito democrático. A luta da revolução anterior foi aquela, a democracia, a independência unicamente. E outros lutaram por outras vias, né, que é a democracia, 92, que pronto. Mas para a nossa realidade é esta. Mas disseram-me simplesmente que a revolução em 2011, isso pronto, é aquilo que o Angola disse, né? Estamos a dizer só para a nossa geração. Eu, na verdade, concordo com o Jaime. O discurso é comum entre nós, os ditos dessa geração, a geração de 80, não é? De 80, 90 e por aí em diante, que as manifestações em Angola começaram em 2011. Bem, eu, em parte, concordo e em parte não. E porquê? Posso justificar. Sim, à vontade. As manifestações sempre existiram, tal como o Jaime frisou, sempre existiram, mesmo desde a chegada dos colonos aqui nesse território que nós hoje chamamos de Angola. Houve resistência, aquele também, de certa forma, é uma forma de manifestação. Houve resistências, não é? E se nós vamos acompanhando a história, as resistências sempre existiram, não é? Sim. Exatamente. Então, mesmo até os ditos 15 de março, 4 de fevereiro foram formas de manifestação. É que os contextos
eram diferentes, os meios usados eram diferentes, não é? Nós aqui, o que podemos dizer é que no período pós aos acordos de BCS, nós instituímos uma democracia formal, não é? Uma democracia no papel, não é? Que nunca, na verdade, na prática, se verificou. E no âmbito dessa institucionalização da democracia formal, na Constituição ou na Lei Constitucional de 92, depois aprovamos a Constituição de 2010, e no quadro dessa Constituição foram-se realizando manifestações, não é? Bem, é claro, já me falou e muito bem, trata-se da nossa geração, mas a questão que eu gostaria que nós discutíssemos tem que ver com essa necessidade, essa existência ou não de planeamento. Nós nunca, desde lá, e vou partir mesmo desde 2011, no contexto praticamente da Constituição atual, desde lá para cá, nenhum grupo teve a pretensão de criar um plano de luta de modo a embater contra esse regime ditatorial instalado em Angola. Existem vários grupos, não é? Exatamente, existem vários grupos e não podemos falar, não é, por eles, não podemos falar por eles na primeira pessoa, porque até podemos estar a incorrer num ato de difamação ou calúnia, algo parecido, não é? Mas o que se sabe é que o movimento surge de uma forma tão mescla, não é? Mas posteriormente foi ganhando outras representações locais, não é? Por exemplo, vimos em Cacoaco, surgiu outro movimento, em forma de núcleos, não é? Viana e muito mais. Mas só que a falta de disciplina coletiva e a falta de disciplina coletiva e a falta de uma coordenação única levou com que cada movimento no seu município, na sua localidade, levasse a luta ou desse continuidade à luta de uma forma espontânea, não é? Quer dizer, estamos a ver os que estão em Cacoaco, de acordo às necessidades das condições, não é? Das condições sociais e muito mais que o município apresenta, não, eles vão traçar a sua pauta de luta com base a estas necessidades, não é? Ou a estas indigências. E isso foi se multiplicando para as outras realidades também. Portanto, depois começou a ganhar outros contornos, não é? E já de uma forma assim mais resumida, viemos até ao processo dos jovens pelas autarquias, não é? Porque fomos caminhando e depois houve aquela tentativa de se traçar um plano de atuação. Foi assim que o regime percebeu, no seu entendimento medonho, percebeu de que tratava-se de um ato que visava realizar o golpe de Estado ao Presidente da República, na altura José Eduardo dos Santos. Estou a falar do caso 15+2, não é? Quer dizer, também estavam a debater esse dossiê, não é? O debate também era sobre esse dossiê. A perspectiva daquelas reuniões também visavam culminar neste mesmo âmbito, que era o elaborar, não é, de uma estratégia de luta, e isso não foi possível. Então, é que quanto mais os movimentos dos resistentes democráticos procuram se unir, mais é o investimento do ditador em
distanciar e fragmentar essa mesma união. Portanto, nunca foi possível, porque de lá para cá andamos sempre em ilhas, não é? O momento andou sempre em ilhas e estas ilhas dificultam bastante para que haja um programa, não é? Haja um programa único em que todos se revêem e que de uma forma comprometida as pessoas dão a sua palavra, não é? E caminham dentro da agenda previamente traçado por esse movimento. Então, o que tem faltado em nós é isso. É a nossa disciplina, não é? A nossa disciplina, e esperamos que vamos persuadir aos demais para que mudemos a nossa forma de luta e conseguimos consolidar o movimento, a fim de não andarmos dessa forma descoordenada. Só uma questão. Só para acrescentar, não esqueça que vais perguntar a Angola e com muito respeito. Pronto, isso é preocupante, porque não podemos falar de Angola a partir de Luanda, simplesmente, ou da região onde nós estamos. Mas se formos fazer uma junção de tudo o que aconteceu em quase todos os pontos cardeais de Angola, vemos que Cabinda, por exemplo, com seu movimento independentista, apresentou um projeto político para aquela região, né? Se olharmos para o movimento protetorado português Lunda Chokwe, na região Lunda apresentou também um projeto que levantava a questão da autonomia, e não independência, mas autonomia. E se baixarmos um pouquinho para aqui, também veremos que no período de 2014 a 2015 surgiu um grupo de jovens, quando a gente fazia parte, onde começou-se a fazer uma leitura minuciosa, análise da ditadura à democracia, do livro de Gene Sharp, com algumas facilitações posso citar o Nuno Álvaro Dalla, o Latiberão e o Domingos da Cruz, que era o cabeça naquela altura deste movimento. E o professor Albano Pedro, jurista, trouxe também aquilo que chamou de um plano de salvação, se calhar, onde incluía novos ministros, a reforma, governo de salvação. Pronto, obrigado. Deixa, depois falas, né? Então, surgiu isto. Mas, infelizmente, faltou um plano filosófico político de nação. Aquilo que o Kim diz, que havia grupos em ilha que intencionavam fazer aquilo. Por exemplo, veremos a situação de Cabinda e Lunda Chokwe, a região Lunda. Eles queriam autonomia, não queriam tirar um regime ditatorial. O problema aqui é criar planos para cooperar diretamente com a ditadura e não derrubar a ditadura. É ali onde está o erro. Porque os ditadores não se agradam com discursos ou apelos à democracia. Ou seja, esse regime com cunhos autocráticos ou totalitários não se agradam com o poder popular, onde o povo se torna parte das decisões sociais ou políticas do seu país. Então, é isto que falhou de certo ponto, né? E o plano de luta contra a ditadura inclui isto, inclui, pegarmos as valências que a gente tem, que é o capital humano, e criarmos um projeto filosófico político de nação. É nação, mas isso pressupõe derrubar aqueles que se prezam ser donos desse país para implantar um outro regime. Aqui, se fazermos recurso à Primavera Árabe, veremos que os líbios, egípcios e mais sabiam que não queriam, né, que o regime apodrecido de Mubarak e de Mohamed Gaddafi, mas não sabiam o que queriam, né? E a consequência foi esta: derrubar aquilo que eles achavam como ditador e implantar um pior, né? Então é preciso que esses resistentes, aqueles que almejam a edificação da democracia, tenham um plano filosófico político de nação. Isto que pressupõe, né, ter um representante. Vai lá. Aqui em 2012, 13, 14, tivemos uma problemática que gerou mal-estar no seio do movimento revolucionário, se assim posso dizer, que alguns almejavam ou tensionavam transformar o movimento revolucionário em partido político. E outros diziam que não era para criar partido político. Porque a criação de partido político, neste momento, pressupõe dar legitimidade a quem lá está, pressupõe jogar com as regras traçadas pela ditadura. E para nós essa não é a via. A via é a erosão ou
O derrube desse regime que se preza de ditadura. Né? Era esse ponto que eu queria. Só um ponto, Jaime. O Jaime falou, agora a memória, pronto. Mas há aqui um ponto que o Jaime tocou, eu gostaria muito que me lembrasse. O Jaime falava da ditadura, pronto. É o seguinte, Jaime, para tentar buscar o que disseste há pouco. Enquanto buscas, a gente avança. Mano, agora, faz favor, avança. Perdão, peço perdão. Eu gostaria de fazer, o Jaime de facto disse algo que suscitou interesse, não é? Eu gostaria de fazer, um enquadramento, não é? Naquilo que é a ideia do plano que se pretende para lutarmos contra a ditadura instalada em Angola, não é? Esse plano, para dizer que um plano estratégico, não é? Ele sempre existiu nas civilizações mais antigas, não é? O plano estratégico sempre existiu. A necessidade, por exemplo, que os reis, os governantes tinham de decidir como decidir, onde decidir, quando decidir, pressupunha um plano estratégico. E a evolução desse mesmo plano, não é? Obedeceu também, ou seja, encontrou o período que a história denomina aquele período da Revolução Industrial, né, em que nós assistimos, por exemplo, na Inglaterra e nos demais países da Europa a criarem meios de produção eficiente, não é, de transformação da matéria-prima de forma eficiente, e essa Revolução Francesa, essa Revolução Industrial contribuiu de certa forma também para a necessidade de planeamento, não é? A planear a economia, planear a própria produção em si, isso contribuiu de certa forma. Mas o plano estratégico que se quer tem a ver com aquele plano político, não é, que o grupo de ativistas, o grupo pró-democratas visam, não é, que devem no caso gizar para atingirem um objetivo. Qual é esse objetivo? A efetivação da democracia, não é? Do derrube, perdão, a efetivação do derrube da ditadura. Acho que aqui há duas coisas. Agora sim já me lembrei do que já me disse. O Jaime falou sobre o projeto de nação. Mas agora aqui, assim que já se lembrou, vamos fazer um curtíssimo intervalo. Tá bem. Quando regressarmos, então vamos vamos dar essa oportunidade de falar. Tá bem. Então, vamos a um curtíssimo intervalo. Estamos então de volta para dar continuidade à nossa temática. O Kim queria, na verdade, fazer alguns comentários sobre essa questão do plano estratégico, não é? Sim, era só para diferenciar. Né? O Jaime fez menção ao projeto de nação, não é? E o plano estratégico que está aqui em debate. O projeto de nação é sobre o day after das revoluções, não é? Ou seja, depois de se inverter a situação, depois da inversão do regime, o que é que posteriormente vai ser implementado, o que é que posteriormente vai ser apresentado, não é? para como a ampla solução dos problemas, dos inúmeros problemas que tanto a gente foi debatendo
a quando das nossas revoltas. Este é um outro problema. Agora, aqui o que está sobre a mesa é a questão das táticas de conquistas, não é? E isso é sobre o agora, não é sobre o depois, é sobre o agora. Essa estratégia é sobre o agora. Por exemplo, se a gente amanhã decidir realizar uma atividade, como é que a gente vai realizar a atividade? Não é? Para ser mais concreto, se pensássemos na possibilidade de realizarmos uma mega manifestação, como é que a gente vai conseguir penetrar no mais profundo do âmago cívico dos concidadãos para que eles possam aderir a esta manifestação, não é? Essas são as estratégias. E ao longo da manifestação, qual vai ser as nossas palavras, quais serão as nossas palavras de ordem? Bem, não Kim, é? ainda nesta cena, desculpa pessoal, e de forma muito rápida, ainda nesta senda, não é para só para não perdermos o fio, não é, do nosso raciocínio. Diga-me só, quais são os elementos que devem conter este plano que agora abordas, nesse caso esse plano de luta, não é, que agora fazes menção? Não, os elementos são os elementos que devem conter esse plano? Os elementos não são tradicionalmente predefinidos. Os elementos são de acordo aos desafios que se apresentam, não é? Se a questão for, por exemplo, uma palestra, não é? Com base a uma palestra, nós queremos mobilizar um número considerável de concidadãos para que eles tomem ou ganhem consciência cívica sobre o estado de coisa em que a gente nos encontra. Quais são as técnicas, não é, de conquista que a gente vai usar para prosseguir, não é, ou para atingir este determinado fim? Okay, mas um plano, bem, é claro que cada plano deverá atender à realidade sobre a qual ele será aplicado, executado. Exatamente. Mas um plano, de forma geral, há elementos, não é, que são extensivos a qualquer um plano. Sim. Exatamente. Sim. E esses elementos são o objetivo, por exemplo. Sim. Desculpa-me só, Jaime. O objetivo, não é? Um plano deve conter o objetivo central, não é? Todos os planos devem conter esse objetivo central, devem também conter as ações de curto, médio e longo prazo, não é? E a questão aqui do longo prazo é muito fundamental para qualquer tipo de plano, e quanto mais, como é que eu diria, quanto mais tempo, por exemplo, para a realização de um objetivo, ou seja, quanto mais for o tempo, muito obrigado, quanto mais for o tempo, mais a necessidade de se criar um plano. Quanto mais for o tempo, mais a necessidade de se criar um plano. Mas os planos, desculpa só concluir os elementos. A logística, não é? É um terceiro elemento. Falei do objetivo central, falei também da logística, da ação de curto, médio e longo prazo, e agora estou a falar da logística, que é também fundamental, as questões financeiras e possíveis fontes monetárias para suportar a luta. Essa é uma questão indispensável para este plano que se pretende gizar, não é? O plano também deverá conter um eixo para a diplomacia, é necessário, não é? É necessário, porque nós já vimos nas análises anteriores que haverá, no âmbito da execução desse plano, ou seja, no âmbito da luta, não é? Haverá essa questão da intervenção estrangeira, pode até ser a priori como a posterior, mas haverá, porque existem interesses econômicos, não é, das potências mundiais em Angola, e essas potências não vão querer ver os seus interesses a serem postos em causa. Exato. Então esse eixo
para a diplomacia, também a necessidade da solicitação de fundos. Esses são pelo menos os elementos que, creio eu, que devem conter um plano. Sim, é aquilo que eu tentava dizer, não é? Quer dizer, em linhas gerais são esses. Exato. E é claro que os desafios também que se vão apresentar poderão exigir que haja muito mais ainda, que se acrescente mais alguns itens, não é? Dentro desse mesmo plano. Mas o mais importante aqui é a gente pegar o ponto central, não é? A questão do plano, o que o plano visa. O plano visa racionalizar, sobretudo, aquilo que eu já fiz menção, a questão do tempo, das energias e dos recursos. Não é? E dentro dos recursos nós podemos inserir a logística, finanças, podemos também inserir a questão da diplomática, não é? A cooperação e muito mais. Não é? No entanto, o plano visa isso. O plano não visa estender, não visa consumir de uma forma irresponsável do tempo. O plano visa racionalizar os recursos disponíveis para... Exatamente. Se é o pouco que a gente tem, então, com este pouco comum que nós vamos conseguir levar a cabo. Jaime, essa questão do financiamento externo, não é? E é um elemento que esse plano de luta para derrubar a ditadura instalada em Angola pelo partido MPLA, não é? Essa questão de financiamento, esse elemento de financiamento externo, tem consequências positivas e negativas. Eu gostaria que fizesse alguns comentários sobre isso. A necessidade do plano conter este elemento, questão de financiamento externo. Pronto, muito obrigado novamente. Depois da segunda parte, primeira vez a ter palavra. E muito bom, Anangola. A questão é, os elementos do plano de luta contra a ditadura apresentam-nos simplesmente o financiamento. Esse financiamento pode ser interno ou externo, mas para o nosso contexto, a possibilidade de um financiamento interno é descartada. Exato. Porque a economia está centralizada ou controlada pelo ditador. Dali que temos que lançar os olhos, né? Olhar para fora, uma vez que, conforme eu já fiz menção, que toda a máquina econômica está centralizada, porque esta luta carece de dinheiro, carece de recursos financeiros. No entanto, as consequências serão... Sim, mas depois o que acontece, quem poderá fazer algumas intervenções também, sem problema nenhum, estamos a dialogar. Não? Sim. O que acontece é que alguém pode financiar. Nós podemos contar com financiamento externo, não é? E imaginemos, né, uma organização, uma instituição financeira, uma qualquer instituição financeira internacional ou um Estado financia a nossa luta e depois, será que não vai... aquilo que se diz, né? Eu não dou, na política... Todo ator age com base os interesses. Né? Depois não vai nos cobrar, não há necessidade de cobrar. Pronto, a questão é essa, né? Que hoje o mundo é global, estamos a falar da questão da mundialização e mais. Há essa necessidade. Aqui incluímos o elemento, por exemplo, dos representantes diplomáticos, né? Ou a diplomacia tem de funcionar de certa forma que os nossos planos, ou o nosso plano contra a ditadura tem de ser forte, sobre pena de não se sobrepormos aquilo que são os interesses da pessoa ou externa de quem vem nos financiar. Primeiro, antes de irmos para a questão financeira, temos que preencher os outros elementos e estarmos cientes que sim, aqui podemos dar avanço, né? Porque senão seremos simplesmente marionete daqueles que não conseguem tirar proveito hoje com esta ditadura e nos financiar, criar insurgente para depois eles terem o domínio. Então é necessário termos atenção a isto, que isto, se não tivermos um plano sério, idôneo, traçado com toda ciência e filosofia, poderemos vender o país. Pronto, não é isso que se pretende. Isto até remete-nos ao terceiro capítulo desta nossa Odisseia, onde a gente falou dos cuidados até com os financiamentos externos, que não fechamos a mão
a todo qualquer Estado que se preza apoiar-nos, mas antes de qualquer apoio precisamos estar certo daquilo que a gente pretende, daquilo que a gente quer. Exato, Então, até porque há a questão da concentração de toda a máquina financeira na mão do ditador. E não temos outra sim, porque o ditador, sim, o ditador tem essa característica de empobrecer a sua população e torná-los completamente analfabetos. Exato. E uma população analfabeta, uma população empobrecida, age de acordo com o seu umbigo. Essa questão de dizer que a população ou o povo angolano age por ele, isso é um projeto político do ditador. O ditador desenhou isto para funcionar assim. Logo, caímos na desconfiança. Exato. E o que é que faz? Também, de certeza, que o ditador, pelo tempo da sua vigência, consegue infiltrar pessoas que vazam e destroem aquilo que é o espírito de luta coletivo, né? Okay. E vendo-nos essa ideia, mas é necessário, de qualquer forma, para ser sintético, exato, termos um plano filosófico de nação. Atenção, quando estamos a falar de plano de luta contra a ditadura, aqui inclui métodos, técnicas, ações, exato, e mais, para alcançarmos aquilo que a gente almeja. Exato. Então, tudo anda juntos, é preciso isso. Mas atenção, que depois eu acho que essa chamada de atenção que o Kim queria fazer, eu percebi, sim, a ideia, só que depois me fugiu a ideia. Eu acho que essa chamada de atenção, quem queria esclarecer que, sim, não podemos fazer confusão, sim, entre aquilo que é um plano filosófico de nação e aquilo que é um plano estratégico de luta, não é? Uhum. Esse plano estratégico de luta, só depois de efetivá-lo, aí podemos ter já podemos criar ou depois efetivar. Não, tem de se ter já. Tá, não, Angola, desculpa. Você usar o termo efetivar. Sim, sim, tem de se ter já. Tem de se ter já. Porque não se vai, por exemplo, a luta para o derrube de uma ditadura sem antes sabermos o que queremos implementar. Sim, é essa questão. Por isso que eu juntei. Exato, mas com base no que nós pretendemos, exato, que nós vamos dar energia suficiente, exato, para a materialização. Exato. É mesmo só porque se nós não tivermos um plano então político, são dois planos. Vamos fazer plano estratégico. Vamos passar a ideia, vamos fazer perceber a ideia, sim, nos nossos ouvintes. Não é que são, sim, aqui dois planos. O plano que estamos aqui a abordar, por enquanto, é o plano estratégico, o plano de luta. Exatamente. O plano filosófico, o dito projeto de nação, é um que até aquilo podemos já ter em reserva, mas só vai se efetivar, exatamente, depois do, sim, plano estratégico. Sim. Não, sim, é? Não, mas faça isto, não sei se, pronto, não vou ser inconveniente. Temos aqui, quando vemos a falar dos elementos importantes, exato, do planeamento estratégico, vamos falar da grande estratégia, vamos aí falar da tática e método no planeamento. Quando falamos da ação, engajamento, tática, ofensivo ou método ali, poderemos, exato, se calhar rebatermos e depois acabaremos por entender que pronto. Exato, desculpa, só um ponto de ordem, permita-me. Não, vai já. Não esqueça que vai dizer, sim, que vai dizer de forma sintética o que queres dizer agora, mas vais também ao mesmo tempo responder esta questão, certo? A falta de um plano de luta. Nós, desde que começamos as manifestações em Angola, não é? A nossa pretensão foi sempre tirar o MPLA do poder, não é? Porque o MPLA é a causa crônica de todos os males que existem nesse país, certo? O objetivo é acabar com esse cancro, não é? Mas nunca tivemos um plano. O que aconteceram são atuações espontâneas, manifestações que depois não sabíamos o que, não prevíamos, não é, qual seria o fim da manifestação, qual seria o resultado. A falta desse plano estratégico pode ter lugar aqui. Sim, antes mesmo vou ainda rebater mais uma vez acrescentar, não é apenas um acréscimo, não é? A questão do Jaime sobre o plano filosófico de nação e o plano enquanto técnicas, não é, de conquista. Mesmo plano, exatamente, mesmo plano filosófico de nação também vai requerer do seu plano
estratégico, Exato. não é? Luta. De atuação. Exato. Ok. Para que o plano filosófico de nação venha a ser realizado, Exato. vamos precisar de técnicas para Exato. poder realizarmos o Exatamente. mesmo plano. Exatamente. Então são mesmo duas coisas diferentes. Exato. E isso é só para a gente ajudar Exato. os nossos acompanhantes, ou seja, os nossos internautas, não é? A não fazerem confusão relativamente a esse aspecto. Agora, entrando na questão que me coloca... A falta do plano. A falta não do é? plano. Exato. E não precisamos esconder, não precisamos esconder. Exatamente, Nós exatamente, não sabemos precisamos que os esconder. ativistas em Angola Isso têm dificuldade vai de me obrigar- criarem plano. Quase vai me que obrigar- até aqui vai me não, obrigar- não vimos nenhuma organização, mesmo as organizações cívicas existentes atualmente, eu nunca vi, muito sinceramente, Vai me obrigar- eu nunca vi uma organização que Exatamente. tem um plano. Exatamente, vai me obrigar a entrar mais a fundo ou argumentar de uma forma mais extensiva, não é? Em primeiro lugar, eu gostaria de argumentar o seguinte. No passado, a ideia foi mais ou menos uma ideia, vá lá, de kamikazes, não é? Ou seja, achávamos que a nossa vida só valia para a gente combater o regime e, digamos, os dias posteriores que ficassem sob responsabilidade das pessoas mais experimentadas ou das pessoas que parece que tínhamos a ideia de que existem pessoas nesse país que nasceram para governar, quando na verdade nós só nascemos para lutar, não é? Havia pouca, ou ainda há essa fraca capacidade ou maturidade política da gente entendermos que nós também já temos, ou seja, nós podemos assumir a responsabilidade do país, não é? E não é por uma questão de vaidade elitista ou algum síndrome narcisista, mas sim porque o que nós temos de mais valioso é a boa vontade em servir o nosso povo. Se temos a boa vontade em servir o nosso povo, então o que é que nos resta? A gente também tomar as rédeas do destino do país. Só quando a gente tomar consciência deste aspecto é que nós vamos também tomar responsabilidade e caminhar de uma forma mais responsável quanto à luta que a gente leva a cabo, no sentido de que se nós somos a força ou os resistentes democráticos, não é? Obviamente que nós vamos promover a alternância política. E, uma vez realizada a alternância política do regime vigente, o país terá de continuar. E quem vai estar na frente do destino do país? Será que vamos combater o país e depois entregar o poder de mão beijada à UNITA, entregar o poder de mão beijada ao PRS? Quer dizer, porque a nossa luta, conforme a gente tem levado a cabo, implicitamente parece que deixamos esta... Sim, mas eu gostaria que respondesse sinteticamente, para não sermos muito... Para não alongarmos muito. Responder, faça isso. Não, Já me pode fazer a introdução. Já estou a resumir, já me permitam, pessoal, já estou a resumir. E resumindo mesmo já, não é? Quer dizer, isto dá aso a novas ditaduras. Quando se combate uma ditadura sem planos, sem um plano filosófico de nação, não é? De nação verdadeiramente democrática, nós acabamos de dar aso a novas ditaduras, porque quem vai tomar o poder provavelmente são aqueles que estão próximos ou que estiveram próximos do poder destituído ou da elite política destituída, não é? Nesse caso nós estamos a falar, por exemplo, da oposição, estamos a falar, por exemplo, de alguns que se dizem independentes, mas que estão à volta do poder, não é? Poderão ser eles oficiais superiores do exército e alguns tecnocratas que vão tomar conta do destino do país após uma revolução. E muitos desses têm um comportamento ditatorial, né? Só esperam ter o poder em sua posse. No entanto, é necessário que já resumindo, né? É necessário que uma vez derrubado o regime, a gente venha também fazer parte, não é, da reconstrução do país. Bem, Tim, de certa forma, mas
Para acrescentar, no que estavas a dizer, Poderia né? falar. O Jaime quer. Sim, com base à questão levantada. Mas Sim. se for sintético. Pronto, eu vou e ser, agora conforme eu sempre exato. fui. Pronto, eu digo que, ao meu ver, A falta de plano. há sempre planos, mas não no seu todo. Porque, está a falar de organizações cívicas, conforme o Anangola fez menção, nós temos grupos aqui que se batem diretamente a questões ligadas à educação. Não, mas eu queria eu vou responder essa Sim, questão. vou responder, mas pronto, se eu teve aquela oportunidade, eu preciso Não, para vai ter- fundamentar. vai ter a sim, tua, vai ter a tua. tem esses que se bateram contra o 32 é muito, era 32 é muito. E pronto, e teve isso. E hoje continuam aqueles que têm luta para a implementação das autarquias, outros de implementação da educação, mas agora a questão é, isso chamam agenda. É a mesma coisa que eles chamam de agenda, é mesmo esses planos Jaime, que o Jaime está a afirmar que há diferente, sempre Jaime. plano. É Sim, diferente. sim, isso está a Plano dizer sempre que eles existiu. chamam de agenda, Não, é terminologia. É diferente, Jaime. Deixa de, eles chamam, isso é português, né? Eu estou a dizer, eles chamam de agenda, mas a questão é se essa agenda diz respeito à nossa geração ou uma agenda da continuidade. Exato. É ali onde está a nossa preocupação. Hoje pode dizer que a nossa agenda é isto, tá bem, mas isso é o que vocês querem. Ou que um grupo quer que vocês discutam, debatam, lutem contra isso. É ali onde está essa preocupação. Já para responder diretamente à questão do Manangola, a falta de planeamento para os democratas, de acordo com o manual, deixou decisões cruciais ao caso, Exato. com resultados desastrosos. Exato. Mesmo quando o sistema opressor for derrubado, a falta de planeamento sobre como lidar com a transição para um regime democrático contribuiu para o surgimento de uma nova ditadura. É aquilo que o que também levanta. Então, houve, mas a falta disso trouxe resultados desastrosos, porque as pessoas não olharam para a luta com realismo político. Exato. Olharam para a luta com aquela utopia. Logo, a falta de plano pressupõe que aquele grupo que já está organizado, mas que não tem plano, não tem técnica, nem método Exato. de alcançar. Quando ver que um grupo de corajosos conseguiu alcançar, vem se sobrepor. Os oportunistas. Os oportunistas, chamados oportunistas. Exatamente. Então, há esta necessidade de olharmos para a luta com realismo, porque o ditador não poupa esforço para aniquilar, para derrubar, e se nós não tivermos planos para contrapormos essas técnicas nefastas do ditador, nós acabaremos, e não nós que não eles acabarão conosco e não nós acabar com aquilo que é a própria ditadura. Então é pertinente a questão do Anangola e dizer Exato, que é essa- preciso um plano. Exato. E de forma sintética e tal, o Jaime falou, não é? Eu queria praticamente colocar em itens, não é? O que disse, a falta de plano tem lugar a incerteza do término da luta, quer dizer, as pessoas não têm certeza quando é que a luta vai terminar. Também tem lugar a imprevisibilidade da brutalidade da ditadura, quer dizer, essa falta de um plano estratégico também tem lugar a imprevisibilidade da brutalidade da ditadura, né? Não se sabe até que ponto a ditadura vai se servir ou vai ser brutal contra os democratas, não é? E também essa falta de plano pode deixar decisões cruciais, tal como o Jaime já frisou, vai deixar decisões cruciais ao acaso, não é? E por último, a difícil transição democrática, aquilo que o Kim já também mencionou, não é, Jaime? Então, Jaime, é mesmo a tua vez de fazer um breve comentário sobre essa questão aqui. O planeamento realista tem que ver com o quê? Um planeamento realista, no caso de Angola, tem que ver com o quê? Tem a ver em sabermos que a luta pressupõe ou poderá trazer baixa para o nosso lado. Temos que ter isto em mente, que esta luta contra a ditadura trará baixas. Logo, é necessário criarmos um plano, né, um plano de luta contra a ditadura, para reduzirmos, se calhar, os resultados que o próprio ditador poderá impuser ou atear contra aqueles que resistem. Então, a questão do planeamento realista é isto, é não irmos para a luta com a utopia. E segundo Sun Tzu,
todos podem ver, segundo o Sun Tzu, todos podem ver as técnicas das minhas conquistas, mas ninguém consegue discernir a estratégia que gerou as vitórias. No entanto, as estratégias das lutas têm de ser secreto, conforme o Kim fez menção, não podermos trazer à tona. Pronto, aqui estamos a estudar N tipos de forma de criação, mas no momento da criação nós teremos que nos fechar a quatro paredes, para junto discutirmos e planearmos. O ditador e outros espetantes estarão simplesmente atentos àquilo que é o resultado da nossa luta e não a estratégia que a gente tenciona aplicar contra o ditador. Então, Sun Tzu traz este alerta e, segundo o manual, diz que nesta lógica os resistentes têm a obrigação de construir um plano estratégico de luta sob pena de acusar ingenuidade e falta de racionalidade e nem o mínimo de uso da inteligência. Então estamos a dizer que a luta é emocional na sua maior parte das vezes, mas é preciso termos em mente a razão, a inteligência para guiar as nossas emoções, porque pelo contrário poderemos de certa forma acusar as nossas ingenuidades pelo fracasso e pelas baixas que a gente há de obter. Então o realismo é necessário quando se vai a uma luta do gênero. Ou seja, e também a questão de calcular os meios eficazes certo. para derrubar uma ditadura, avaliar quando a situação política e o modo popular estão maduros, pertinente, escolher a forma de iniciar a campanha. Sim. No caso concreto de Angola, né? Sim. Há que avaliar esse... E há que avaliar na medida que o ditador usa todos os meios bélicos da força ou da brutalidade. Logo, quem vai para a luta com o realismo de planeamento tem de ter em mente que não precisamos cair pela violência, porque a violência é o recurso, é o que mais o ditador espera de nós. Logo, na questão que o Mano Angola levanta de avaliar os métodos e as formas, pressupõe dizer isso. Termos capacidade de gerirmos as nossas emoções, metermos a inteligência, metermos a ciência, a filosofia ou a razão no cerne das nossas decisões para não darmos aso do ditador legitimar a sua brutalidade. Exato. Porque está completamente traçado. Ele está com os meus militares, os meus bélicos, está com os meus financeiros, está com tudo. Exato. Só está à espera de nenhuma reação. Então, no planeamento realista, pressupõe não fazermos aquilo que nós dissemos no bairro, de não fazermos a dança do ditador, ou não dançarmos a dança, cairmos na dança naquilo que exatamente. São... Exato. Jaime, desculpa. Kim, olha, eu gostei... Está à vontade. Mas eu quero fazer uma questão aqui. É fundamental que respondas essa questão, tendo em conta também o nosso tempo, não é? Quais são os obstáculos para um planeamento estratégico? Quais são os obstáculos, assim, de forma concreta, para nós que pretendemos criar um plano estratégico de luta contra o MPLA, contra o regime instituído pelo MPLA? Quais são esses obstáculos, então? Os obstáculos são esses, não é? E muitos deles a gente já vive diariamente. A questão da perseguição, não é? Política, a questão da exclusão social, a questão das ameaças, não é? Que se faz as nossas próprias vidas, a nossa própria família, a vida da nossa própria família, não é? Quer dizer, os obstáculos são vários, não é? Quando abraçamos esse plano estratégico. Ou seja, quando abraçamos essa causa. Mas quando abraçamos os planos estratégicos, também temos a questão de confiar muitas vezes. Dependemos daquilo que já está traçado, não é? Acreditamos de que vamos seguir em frente, vamos seguir triunfante de acordo com o plano traçado e muitas vezes fica-se no descanso sem se ter a ideia sobre um segundo plano, sobre as vias alternativas caso esse plano venha fracassar, não é? E por outro lado também temos a questão, por exemplo, das traições, não é? Das vendas de informações, não é? Nós mas por que um líder, por exemplo, um líder revolucionário, um democrata,
que pretende lutar contra uma ditadura do tipo, não é, que temos cá em Angola, tem dificuldade, por exemplo, de criar um plano? Para o nosso contexto, por isso que eu também queria comentar um pouco quanto à questão que foi colocada ao Jaime. Para o nosso contexto, houve inúmeros problemas ou inúmeras razões que concorrem para que nós, do ponto de vista da consciência, ou de consciência, ficássemos até, ou chegássemos até este nível, não é? Nós temos a questão, por exemplo, do narcisismo, não é? E é difícil quando já se vai ou se abraça uma luta que exige de nós muita humildade, muita simplicidade, e a gente já parte, já abraça ela desde o início com esses ares de narcisista, de querer ser o protagonista de tudo, de querer estar em frente de tudo, de estar em frente dos holofotes. Mas é isto que cria obstáculo para... Isso cria obstáculo a nível do grupo, porque isto afasta os demais, percebes? Isso vai afastar os demais, e muitas vezes acaba por afastar pessoas que também têm ideias, não é? Têm ideias produtivas a contribuir para o benefício da própria luta. E muitas vezes também é o comportamento, digamos, de intolerância. Que mas ou porque este líder ou este grupo não sabe a necessidade de um planeamento estratégico. Porque pode-se dar o caso que este líder ou este grupo, não é? Não tem a noção. Não sabe, não tem a noção, ou exatamente não tem a noção da necessidade de planeamento estratégico. Esse é um dos casos. Mas isso é contraproducente, não é? É contraproducente. É contraproducente. Criar um grupo, não é? Definir a meta do grupo, definir o objeto social do grupo, e volta e meia não saber como é que se vai chegar até a meta, como é que se vai realizar o fim pelo qual o grupo visa perseguir. Não, mas nós estamos a falar da nossa realidade. Exatamente. E já discutimos exatamente, aqui, na nossa realidade, aqui. Eu não quero acreditar que seja falta de domínio sobre o plano estratégico. Não quero acreditar que seja isso. Porque nós temos grupos que não queremos aqui trazer os problemas internos dos grupos, não é? Ou das organizações da sociedade civil, algumas, sobretudo aquelas em que a gente está, em que a gente milita ou que é próximo, não é? a nós. E nós temos grupos que, no princípio, estava tudo bem, era uma de rosa, né? E volta e meia nós vemos que depois começa aquela luta do poder. Não, mas, dificilmente... Não, mas deixa só também dar o acréscimo. A outra questão, Jaime, não esquece, por favor, não esqueça o que vai dizer. A outra questão também pode ter a ver com o costume, o hábito, a prática de planear. Há quem também não tem esse mas também é uma questão de... Eu vou mais longe ainda. Também. Até os partidos políticos cá em Angola têm dificuldade de criarem planos. Não, porque também é uma questão de paciência. Exato. Né? Então, sim, mas eu queria me apegar num ponto. Pronto, eu queria me apegar num ponto que não queria que passasse assim, já que estamos a escassos minutos do fim. Eu acho que o problema não está nas pessoas, está mesmo na própria sociedade. Porque esta luta revolucionária, cívica, quer seja movimento hip-hop, quer seja não sei aonde, há sempre aqueles que, de forma natural, sejam vistos como líderes. Não é que eles disseram que eu sou líder, né? De forma natural. Sim. Nós temos nomes que podemos citar, que até chamavam como líder disso, mas nunca ele mesmo disse que sou líder. Então, aquela situação que acontece de forma natural, e também por trás desse fenômeno natural, acontecem os ciúmes. É esses ciúmes que afastam muita gente. Às vezes não é o que a pessoa disse, mas é o que a pessoa pensa. Tá vendo? Então é preciso termos calma
em repensar o que pensamos ou analisar aquilo que nós pensamos. Porque não é tudo o que pensamos sobre as pessoas está certo. É essa a questão. Muitas vezes não vão em atividade A ou B, porque é o fulano, o grupo fulano que realizou. Sim, mas esse é problema, esse é um problema, isso já é um problema, bem, não diria pessoal, mas é um problema de maturidade. É isto, é um problema de maturidade. É isto que está a dizer. Você não pode condicionar um objetivo de tamanha importância, que é a mudança, não é, de um regime atual para um regime democrático, porque você tem ciúme de A ou B, porque você não gosta da cara do fulano. Qual é o problema de se ter líder? Eu não vejo. Eu acho que as pessoas devem olharem para aquilo que é essencial, para aquilo que é fundamental, não é para questões fúteis. É por ali. Eu acho que temos que fazer o esforço de hoje em diante de nos livrarmos disso. Exato. Primeiro é sabermos que estamos envenenados com estes vícios e fazer um esforço de nos livrarmos disso, porque isso é a continuidade. O regime quer isso, tipo, pronto, te meter contra alguém. Mas, de acordo com aquilo que é a questão do Mano Angola, queria fazer recurso ao material, onde diz que se alguém desejar realizar alguma coisa, é sábio planear como fazê-lo. É sábio planear. Eu quero isto. Agora, que caminho, que técnica, que método vou usar para chegar a isto? E vai mais. Quanto maior o objetivo, mais importante se torna o planeamento. Tipo, objetivo, afinal de contas, é o derrube da ditadura. Exatamente. Quer dizer, aqui é importante o planeamento. Exato. Aqui não é ser fulano, ser leste, ser norte. Aqui o objetivo é comum, porque ganhamos todos. Transcende o nosso eu. E isso já... E aqui, só já para terminar com a situação que o Matera traz, que o planeamento estratégico aumenta a probabilidade de que todos os recursos disponíveis serão mobilizados e empregados de forma eficaz. E isto, imparcialmente, é especialmente verdadeiro para o movimento democrático. Então, é vermos que todos nós juntos somos tão poucos para a materialização daquele plano que a gente almeja. Logo, é preciso nos despirmos dos nossos egos, nos despirmos de eles, tipo de ciúme, e investirmos aquilo que dignifica a coletividade, e juntos, de certeza, será possível. Exato, mas também criarmos a cultura de planear. Mano, aqui também no âmbito do planeamento. Não, eu percebi. Eu acho que quando nós falamos do planeamento e tocando nesse ponto sobre os vícios comportamentais que muitas vezes nós manifestamos, digo nós, não só os outros, mas nós, no coletivo, é para dizer o quê? É para dizer que isso, como já disse, afugenta os demais e, por um lado, isso enfraquece o debate interno no movimento, porque é só com o debate que se chega a esta... Porque não é uma cabeça, não é, que vai pensar ou que vai traçar algo que vai vincular a todos. Não é? Não, mas não tem mal ali. O que estava a dizer é o quê? Se este plano for filosófico de nação, não há mal. Desde que... Não esquecemos só, desculpa, com muito respeito, desde que satisfaça as necessidades da coletividade. Agora, sentarmos... Não vou levar muito tempo. Se nós ouvirmos todo mundo para traçarmos um plano, vamos perder muito tempo. Não é todo mundo, mas a questão da representatividade. Pelo princípio de um colegial, por exemplo. Né? É claro que há pessoas que são mais didatas ou que têm mais luzes em relação às outras. Não é? E poderão vir com um arcabouço mais sustentado, não é? Eu vou apresentar isso e aquilo, tudo bem. Mas, em contrapartida, é necessário sempre abrir janela para o contraditório, não é? Para o debate. Porque é com base no debate, é com base no contraditório interno. Se a gente começar a cultivar esta cultura de debatermos os programas, não é? E certamente que ainda que a opinião de um ou outro não for tida ou não for achada, não é? Mas pelo facto do plano passar por um crivo, não é? O plano é isto mesmo. Deixa eu terminar. Ele vai se sentir envolvido e vai se sentir comprometido com a causa. Dali ele já não, ele já não se afugenta. Desculpa-me só que eu acho muito interessante essa questão que o Kim levanta, e eu concordo plenamente com o Kim. Então, se nós queremos efetivar um regime democrático, queremos derrubar um regime ditatorial para instituir um regime democrático,
Se nós somos os ditos democratas, então devemos ter essa cultura do contraditório. Sim, Devemos mas aceitar a opinião. o plano não fecha caminho com... Estamos a dizer, Exato. quando olhar assim, o plano estratégico... Não, isso estamos muito- a questão, a Deixa- falta do plano. Não. Por que Não, que estamos a falar já do plano. Quando está se falar de plano, é resultado. Exato, É um exato. documento que resultou Exato. de tudo isso que nós acabamos de citar aqui. Exatamente. Mas atenção, este plano será impossível englobar todo mundo. Não, a questão não é todo de uma forma massiva. Não, quando Mas é dizes, todo de uma deixa forma só- inclusiva, não, quando dizes assim, de uma que forma se eu não fazer parte, tolerante. não me sinto representado. Então, Aqui está a dizer o quê? exato. Que se você fazer parte desse plano, aqui sentado, aquele indivíduo que está no Lumbalanguimbo, que não participou, não pode sim. Não sei se- Ele poderá invocar esta temática que você levanta, mas está-me a dizer assim, não sei se o você importante não é de quem vier. Eu poderei não fazer parte. exato. Eu se calhar não tenho. Eu se calhar estou preocupado com algumas decisões pessoais. Exato. Eu tenho que ir para o biscate, tenho que ir para aquilo. Mas se o Mano Angola, vamos citar E assim, mesmo você não entre fazer um grupo, parte, e mesmo você não fazer parte da equipa Desde- que sim, desenhou o plano, desde que me poderá fazer representa parte para outra, na na materialização, materialização. desde que Plenamente de acordo. concordo que este plano é inclusive é mesmo para o bem da Exatamente. coletividade. Esse- Então, é só esse cuidado que eu queria que tivéssemos, Exato. porque as pessoas que estiveram ali também, se calhar não estão Exato. daqui. Exato. Logo poderão discordar contigo, porque também não foram tidos para essa implementação. Exato. Então, Exato. atenção mesmo a isso, Exato. porque as grandes mudanças nem sempre partem das maiorias, ou das sim, multidões, sim. parte sempre de uma minoria. Sim. Mas o problema não está na minoria ser decisória, o problema está no tipo de decisão. Exato. Se essa minoria decidir para satisfação das suas necessidades, Exato. aí está mal. Mas se essa minoria colocar à mesa aquilo que satisfaz as necessidades da coletividade, todo mundo tem de abraçar. Plenamente de acordo. Então, As massas nunca traçaram, Desculpem, meus companheiros, né? O debate está muito aceso, era bom se tivéssemos mais tempo. O nosso tempo está mesmo já escasso, então eu gostaria que fizessem. Jaime tem 2 minutos, o Kim também terá 2 minutos para comentarem sobre os 4 termos importantes num planeamento estratégico. Mas 1 minuto para cada termo, para cada conceito. Jaime tem 2 minutos, o Kim tem 2 minutos. Agradeceria, companheiros, se fossem mesmo muito sintéticos. Sim, quem pode começar? Não faz mal. Não, pode começar. Então, muito obrigado, Kim. Primeiro termo, Sobre, a grande estratégia. O que é os grande estratégia? Certo. Sobre o planeamento, o manual nos apresenta 4 termos que qualquer democrata ou resistente tem de adotar para a materialização daquilo que necessita. A fim de ajudar-nos a pensar estrategicamente, a clareza sobre o significado de 4 termos básicos são as seguintes. O primeiro termo é a grande estratégia. Sim. A grande estratégia é o conceito que serve para coordenar e dirigir o uso de todos os recursos adequados e disponíveis. Exato. Estamos a falar de recursos econômicos, humanos, morais, políticos, Exato. organizacionais e um grupo que se busca atingir os seus objetivos num conflito. Exato. É praticamente tudo isso que nós dissemos, mas conforme dissemos no princípio da nossa conversa, que devíamos trazer a estratégia para conseguirmos citar. Exato. Com base a grande estratégia, isto é o que a gente coordena para dirigir, para atingir os nossos recursos, temos aquilo que chamamos de a segunda estratégia, o segundo termo, que é técnicas e métodos de ação. Técnicas e métodos de ação no planeamento estratégico para derrubar a ditadura pressupõe o quê? A utilização, ou são utilizados para implementar a estratégia, as técnicas estas que estão relacionadas com o uso hábil das forças para o melhor proveito numa situação limitada. No entanto, tudo aquilo que a gente tem como estratégia e como grande estratégia, para ser materializado precisamos de técnicas e métodos de ação. Isto que o manual nos apresenta. E depois de técnicas e métodos de ação que são utilizados para implementar as estratégias outrora traçadas, temos aquilo que chamamos de engajamentos. Não, Jaime, desculpa, pessoal. Essa questão do engajamento eu gostaria mesmo que o Kim é que fizesse. Ok, muito obrigado. Sobre isso. Muito obrigado. Pronto. Então. O engajamento tácito e ofensivo. Ofensivos, não é? O que isto significa, Kim? Segundo aqui o nosso manual, diz que engajamentos tácitos ofensivos, ofensivos são selecionados para apoiar a realização dos objetivos estratégicos.
Engajamentos táticos são as ferramentas dos estrategistas na criação de condições favoráveis para o lançamento de ataques. Sim, isso é a questão que se levanta. Ou seja, nós, ofensivos, nós sabemos muito bem, dentro do campo de combate, o que é uma tática ofensiva e uma tática inofensiva, não é? Tática ofensiva é aquela que visa apunhalar, que visa atingir o oponente, não é? Então, esse engajamento das táticas ofensivas visam fundamentalmente pôr o sistema em não estado de alerta, mas sim pôr o sistema cada vez mais fragilizado. No entanto, como é que nós vamos atuar, não é verdade, para que o sistema sinta-se cada vez mais afetado, cada vez mais corroído? Sim, mas deixa só dar também uma chega. Por exemplo, são aquelas atuações pontuais. Chega aquele momento que já há um grupo de resistente na frente e bateu contra o primeiro cordão, o segundo cordão, exato, e encontra-se minimamente esfraquecida já. Aqui, do ponto de vista de planeamento, podemos o engajamento tático ofensivo ser selecionado, né, como aquele que visa apoiar a realização dos objetivos estratégicos. Ou seja, nós já chegamos até aqui, mas precisamos de uma outra, de uma outra força ofensiva para a concretização da nossa própria ação. Pode também se ver assim, tipo, se nós formos 500, não podemos ir 500 ao mesmo tempo, vai 200. Esses 200 fazem a luta, conseguem alcançar alguns objetivos e o grupo tático ofensivo vem para materializar, efetivar, que nós podemos chamar de checkmate, tipo, no meu entender. Mas temos o outro, não é? que é o último, que é o método, não é? E aqui diz que método refere-se às armas específicas ou meios de ação. Ou seja, isso está mais do que explícito, não é? As armas específicas ou método de ação. E nós abraçamos uma luta traduzida como desafio político, luta não violenta, uma luta que visa protagonizar a desobediência civil. No entanto, essa luta tem os seus métodos, tem as suas ações concretas, não é? E umas das quais são essas, não é? Ou são aquelas que a gente já foi fazendo menção, a não cooperação, a questão do boicote, a questão das manifestações e muito mais, não é? São, na verdade, todos esses instrumentos viáveis em forma de método para, não é, constarem do planeamento estratégico de luta. Sim, muito obrigado. Jaime, eu quero... Tens 30 segundos para dizer alguma coisa sobre a temática de hoje, não é? Sobre o tema discutido hoje. E 30 segundos, mas são mesmo 30 segundos. Sim. 30 segundos para falar de qualquer coisa que achas pertinente, qualquer problema atual, qualquer questão atual, da atualidade, sim, que achas pertinente e quero fazer menção. Ok, pronto. A principal lição dessa discussão de hoje é que o uso calculado do intelecto é necessário no cuidadoso planeamento estratégico para a libertação em relação à ditadura. Pronto. Sem um plano estratégico racional, é impossível detonar uma ditadura que perdura há 47 anos, né? Pronto, é necessário. E como comentário, a título de conclusão, eu primeiro... Para qualquer questão... Sim, eu primeiro... Primeiro, rendo homenagem ao rapper e ativista panafricanista Edson Amandio da Luz, o Azagaia, que partiu e deixou-nos da forma muito prematura. E espero que nasçam mais Azagaias a nível de África toda. É necessário. E o Azagaia nos dizia que covardes ou medrosos quando morrem não servem nem para estrume. Esta frase vai fazer gerar mais mentes abertas e revolucionárias. E por outra também a situação que se encontra o ativista Nito Alves, encontra-se doente, incomodado nesse caso, foi atropelado, e eu juro e rezo, assim que está correto, de pé juntos, que o nosso ativista, o nosso companheiro saia disso o mais rápido possível, porque o país, a luta
precisa do Nito Alves e demais aqueles que estão nos acompanhar, que poderão fazer parte dessa caravana. Boa. Então, Tim, 30 minutos para concluir, Segundos. fazer alguma Obrigado. 30 Já não- segundos não para vou, não. fazer alguma conclusão do tema e 30 segundos para falar de alguma coisa que tenha acontecido. Agradeceria que os internautas que nos em acompanham nesta altura compreendessem, não é? De que eu não vou fazer comentários sobre o nosso tema, já para racionalizar o para tema. racionalizar. Não é? Vou Obrigado. também naquilo que é as devidas homenagens, não é? Ou devida homenagem que é rendida em memória ao rapper Azagaia. Azagaia para mim é um mestre e pronto, não é? Ficou conosco a sua obra e também sabemos nós que dentro da luta não violenta a poesia é um instrumento de luta, é um instrumento de ação, não é? Então é um instrumento de luta que fica conosco, não é? E vamos ver, ou se não mesmo, vamos usar esse instrumento da forma mais eficaz para que mais almas ou mais consciências cívicas venham a ser mobilizadas, não é, em prol dessa luta. Muitíssimo obrigado, companheiros. Então estamos a terminar mais um programa Impacto e prometemos voltar daqui a 15 dias. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam. Obrigado Então, a todos até e já. todas.